dia, Mato Grosso. Minha gente, que dia bacana. A gente já começa rindo aqui nos estúdios da Rádio 105. Vamos começar mais uma edição do nosso programa, do nosso Hora do Agro, neste sabadão, dando 6 horas agora aqui no nosso monitor aqui do rádio. Muito bom dia, você que já tá tomando café, já tá na lida. Obrigado pela audiência, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado mesmo. Quem nos acompanha pelo rádio, obrigado também quem nos acompanha no Instagram. Tudo certo com a live, Silas? Estamos ao vivo também lá, viu? Nos siga aí, @programa Hora do Agro. A gente não pode deixar nunca de agradecer a toda a nossa audiência no Instagram, porque especialmente naquela semana que a gente fez uma força-tarefa para poder voltar com as lives. Vocês foram demais, vocês foram sensacionais com a gente. Batemos a meta de 1.000 seguidores em uma semana. Foi uma coisa assim estupenda. Obrigado mesmo de coração. A propósito, ontem a nossa embaixadora, a dona Edna, me alertou que tem programa que chega mensagens no Instagram e às vezes a gente tá tão entretido com o convidado, tão aqui na sintonia, tão no assunto, que esquece de ler a tal das mensagens. Eu prometo pra vocês que eu vou me policiar mais hoje, eu vou ficar de olho neste celular aqui para poder responder as mensagens de vocês, tá? Participem com a gente e se você tá aí no rádio, obrigado pela sua audiência também. Lembrando que este programa aqui, todas as quartas-feiras às 19 horas, também vai lá pro YouTube, no canal Programa Hora do Agro, nosso canal oficial no YouTube, tá certo? Eu sou Robson Moraes, aqui na técnica o companheiro Newton Mendonça, nas lives comandando ali as redes sociais Silas Davis e comigo, companheiro de bancada Leonardo Rezende. Bom dia, Léo. Bom dia, tem que falar bom dia, tem que controlar. O Newton fica com a mão ali no painel escrito pra não estourar o equipamento. Chega o falante. A gente fica animado. Bom dia, pessoal, bom dia, Newton, bom dia, Robson, Silas, bom dia para nossa audiência. Vamos lá para mais uma Hora do Agro. A gente acordou todo mundo animado. Eu, na verdade, quando eu cheguei aqui no estúdio, eu não tava muito animado, não. Já deu animada. Esse negócio de dormir tarde e acordar cedo não tá fácil, não. A gente tá com o líquido aqui quente já. Rapaz, tá bacana. Depois eu vou falar, vocês me dão um minutinho, eu vou falar desse aqui. Aí o Robson esquece a canequinha pra tomar o café dele, mas a gente vai indo. Tá feita a piada. Depois, bem lembrado isso aí. Daqui a pouco nós vamos parar um pouquinho pra gente falar um pouquinho dessa semana que o comércio rondonopolitano se agita já há 21 anos. 22 anos. Importante a gente destacar isso aí, tá? E lembrando rapidamente os nossos parceiros, que sem eles esse programa também não acontece. Só fazer uma situação aqui: a Seu Agro, Nutripura, Fertimig, Ato Sementes e Mega Gráfica. Obrigado, parceiros, obrigado pela força, obrigado, vamos junto. Léo, anuncia o convidado, vamos lá pro bate-papo, que hoje tem entrevista no nosso programa. Vamos lá. Vamos lá. Nosso convidado hoje é meu amigo Márcio Antônio Boazzi, o Márcio da Criasul, o Márcio lá do Nelore Raçador. Seja bem-vindo, Márcio. Obrigado, Léo, bom dia a vocês todos aqui da mesa, né? Bom dia a quem nos ouve. Estamos aí, atendendo esse convite com alegria, com satisfação, e vamos falar de boi, falar de Criasul, falar de família, falar de tudo que a gente quiser aqui hoje. Muito bom. Obrigado por aceitar o convite. Márcio, a gente até antes de começar o programa, a gente estava falando um pouco sobre essa coisa da comunicação, dos canais de comunicação, né? A gente até comentava, a Criasul agora tá nas redes sociais e tal, mas que não era muito da cultura mesmo, porque a cultura, o pensamento é outro. Até você fez uma brincadeira, quem ligava pro pai e pra mãe no orelhão, é outra época, outros tempos, outra coisa mesmo, e até por isso que esse programa aqui existe, viu? Pra gente contar a história dessas pessoas, que às vezes essas pessoas estão preocupadas com outras coisas, estão na lida, estão trabalhando, estão cuidando das suas vidas, das suas entidades, estão tocando a vida, que a gente sabe que não é fácil. Tem tempo de ficar mexendo. Então a gente abre o espaço aqui no rádio para contar essas histórias, tá? Hoje você fica à vontade para bater papo com a gente. E antes de fazer a primeira pergunta pro Márcio, vou até fazer uma citação. Eu vi uma reportagem do Ronald Reagan, que um jovem falando para ele numa entrevista, chegou para ele e falou assim: presidente, o senhor não sabe nada de tecnologia, o senhor não usa telefone celular para se comunicar. Olha, esse telefone na época, né, do Reagan, não tem acesso a essas coisas rápidas, então o senhor não consegue entender os jovens. E ele disse: realmente,
eu não tenho acesso aí, assim, eu não tenho tanta habilidade com isso, eu tenho algumas dificuldades com isso, mas se vocês têm isso é porque a gente trabalhou para vocês chegarem a isso. Então não vamos preocupar que a gente sabe mexer com rede social, porque tem uma galera nova aí que sabe mexer bem, né, Silas? Vai poder ajudar a gente. Que quem abriu o trilheiro, meu amigo. Mas vamos começar. Vou falar justamente disso, de história, de como é que foi esse tempo que você trabalhou para ajudar a garotada a ter tecnologia e acesso às coisas da sua família. Conta pra gente quem que é Márcio Buozzi, da onde? Da família, onde você veio, se você nasceu aqui em Rondonópolis, na região, se você já era da pecuária, se é da roça. Conta pra gente a história, situa a turma aqui que tá ouvindo a nossa audiência, de quem que é o Márcio. Isso aí, eu sou do interior de São Paulo, sou paulista, cheguei aqui em Rondonópolis em 1978. Eu tinha 11 anos apenas, né? Somos de uma família do campo mesmo. Meu pai brincava que o sítio que ele tinha, que ele nasceu e foi criado, se o burro deitasse, ficava com o rabo no vizinho, tão pequeno que era, né? Isso era em que município? Isso meu pai em Cedral, perto de São José do Rio Preto. E aí de Cedral ele foi para Fernandópolis, né? Uma distância de 100 e poucos quilômetros, mas desbravar um sertão, porque nos anos 50 era desbravar, né? Aquilo lá. E a família, né? Os irmãos trabalhando juntos, sempre aquela coisa, né? O sobrenome italiano, né? Palmeirenses, né? Eu sei que não tô sozinho aqui nessa mesa. Coisa boa. E aí essa família foi se criando e se desenvolvendo nesse mundo, né, do café, né? Porque gado era uma coisa, era difícil ter gado, né? A gente falava, quem tem 100 cabeça era o seu fulano, né? Custo? Era difícil. Difícil, né? Você ter o pasto, era tudo braçal, era tudo machado, era foice. Então as culturas perenes e as rocinhas, elas sustentavam melhor aquele pessoal aí de 70, 80 anos atrás do que o gado, né? O gado estava na mão de menos gente, né? A coisa foi democratizando a partir dali, né? E nós viemos para cá por isso, porque meu pai cansou da roça, né? Foi vendendo lá o que tinha e comprou uma fazendinha aqui em Jaciara e começou a vir para cá, né? Mas eu me lembro, roça lá, eu era criança, tocar roça, você fala. Que aí, para quem tá ouvindo, tocar roça, gente, quando fala tocar roça, geralmente é quem vai mexer com a agricultura, que vai plantar um arroz, um feijão, você tocar roça. Exatamente. E aí boi é outra coisa. O meu tio, que era sócio do meu pai, era realmente um cara da enxada, era um cara que liderava a equipe de peão e carregava saco nas costas, aquela coisa bastante assim, sertaneja mesmo, né? O meu pai era um pouco mais visionário, meu pai veio pro Mato Grosso, encontrou esse pedacinho de chão e vieram para cá, era barato para comprar, era difícil, era para você manter, né? Eu me lembro, de criança, meu pai vinha para cá com um Fusca, depois ele evoluiu, comprou uma Brasília, né? Da Brasília ele foi para um Fit 147. Quando nós viemos para Mato Grosso, aí ele chegou a ter um Jeep também, aí que ele conseguiu comprar uma caminhonete usada e assim foi indo, né? E foi para Jaciara? Foi para a região ali do distrito de Selma, né? Em Jaciara ali. Jaciara. Mas ali ele não ficou muito tempo, porque quando ele resolveu, não, vou vender tudo e eu quero Mato Grosso. Aí ele acabou comprando essa fazenda que nós temos até hoje, aqui em Rondonópolis, vendeu ali em Jaciara e nós nos centralizamos ali, e assim que nos criamos. Aí somos 3 irmãos e eu sou do meio, e cada um hoje toca o seu pedacinho de chão aí, seu né? Quinhão. Seu quinhãozinho, e estamos fazendo a vida, já somos todos avós, né? Todos estamos aí. Em que momento que entra a pecuária nessa história? E teu pai também foi? Não, meu pai, quando veio para Mato Grosso, ele já tinha esse pensamento. Eu quero fazer pecuária porque eu vejo futuro nisso. Mas não queria eu tocar vejo a roça, espaço, não. Né? Eu vejo que dá para formar um capim, que dá para, né? E assim nós nos contaminamos com essa paixão. Você talvez vai lembrar disso aí. Quando a gente fala, vai mexer com fazer pasto, tudo. Eu não sei dizer, mas você vai poder falar melhor para mim, é o seguinte. Primeiro, você falou lá de machado, para o pessoal que está em casa não tem noção, acho que tudo é motosserra, hoje não tem noção. Como é que era uma derrubada naquela época? Derrubada, muitas vezes até se existia aquela coisa do agregado, né? Você encontrava alguém que estava disposto, né? Uma família que não tinha condição, às vezes não tinha uma moradia, e falava, não, pode fazer um rancho aqui dentro
da minha fazenda, do meu sítio, e vamos tocar isso junto. E isso ia pro braço mesmo, derrubava, tinha que usar o fogo, queimava, fazia a primeira rocinha ali de mandioca, tinha que fazer uma roça de arroz, primeiro, tocar, né? Plantava com a plantadeira pulando por cima dos tocos, das raízes ali, e tinha essa subsistência, tinha um porquinho, tinha um cabrito, tinha uma galinha e todo mundo tinha uma moitinha de cana para fazer sua garapa, tinha um pé de banana e assim, as pessoas viviam realmente do que elas produziam, né? E o povo às vezes não entende hoje da dificuldade que é. Eu sempre bato muito em cima dessa terra. Quem veio para o Mato Grosso lá em 70, em 60, a dificuldade que foi para fazer isso aqui. Porque hoje nós temos os recursos e eles não tinham, né? Você não tinha um equipamento. Trator, nem falava em trator de desmatamento. Quem tinha um trator era só, né? Aqueles poucos, os ricos, né? A maioria era, né? Tinha que ter um cavalo para arar, para puxar, um boi. Então essa dificuldade, eu sei da história, né? Graças a Deus, quando eu fui começar a trabalhar, a gente já tinha os recursos. Você já é mais melhor. A gente tinha pouco asfalto, mas eles não tinham nada, né? A gente já tinha um pouco, né? A gente já falou. Escola, essa logística para levar as crianças. Eu cheguei aqui, estudei no Colégio Marechal Dutra. É isso. Aqui no Marechal Dutra, eu fui pro 13 de junho fazer o 2º grau. No 13 de junho eu fui para Campo Grande, fiz faculdade em Campo Grande, Campo Grande? Na UFMS, isso. Você fez o que? Um abraço pra minha turma aí que eu já mandei no grupo. Os velhão hoje, né? Então vamos ouvir o rádio. Meus amigos de faculdade, a gente tem um relacionamento, nos formamos há 36 anos. Você fez na UFS, você fez o veterinário? Veterinário. E até hoje nós temos esse relacionamento. Se eu abrir o WhatsApp aqui agora, vai ter 10, 20 mensagens dessa turma, de meia dúzia de amigos aí, que fantástico. Se tornamos realmente como irmãos, né? Então, é uma história, né? Passada da gente, que a gente constrói com pessoas, né? Isso é que é valioso, né? Isso é. Dinheiro, posse, isso aí um tem mais, outro menos, mas amigo de verdade, isso é que realmente coisa boa. Tem valor, né? A gente falou aqui algumas vezes no programa, recapitulando para quem está com a gente na audiência, contando história mesmo, falando dessa expansão agrícola, dessa vinda de muitos para Mato Grosso, acreditando no potencial, acreditando que às vezes a gente talvez não reforce, talvez não deixe tão claro o quanto que foi difícil. Se hoje é difícil, falando de logística, falando que é um estado grande, difícil, deslocamento, hoje, 2025, você imagina naquela época, nos anos 60, nos anos 70, muitas famílias vieram com a coragem e peito aberto mesmo, que não vieram grandes, foram se tornar médios e grandes produtores anos e anos depois, mas quando vieram para cá, de fato não eram. Esse clima que hoje a gente sofre aqui já existia naquela época, lá não era menos quente, não era menos difícil, não. Era tudo muito mais difícil. A gente tem que sempre que puder lembrar isso para as pessoas, que a gente não pode deixar essas histórias irem ficando no esquecimento, que a gente tem que de fato dar valor a isso, de fato valorizar isso. Hoje, claro que as gerações futuras é quem vão colhendo os frutos, mas lá atrás teve uma gente que batalhou duro para que isso acontecesse. Eu acho que a gente tem que reverenciar essas pessoas, na verdade, porque eu fico imaginando hoje, né? Se você tá lá numa pescaria, hoje a gente reclama, se você tem uma dorzinha, uma crise de apendicite, aí com 2 horas você está aqui no hospital, alguém já acionou a internet, o SAMU vai te buscar, alguém te traz, né? Nos anos 60 e 70, né? Como é que era aquilo? Quantas pessoas ficavam lá com uma situação dessa, tomando chazinho, né? Ligando pro benzedor, pra vizinha, como é que faz, né? Morria até se saber sem o porquê. Exatamente. Do que é. Deu uma dor, morreu. Mas, Márcio, você falou da faculdade aí, você falou que seu pai veio para cá, você tem os irmãos. Como é que foi essa sucessão? Como é que foi quando você terminou a faculdade e veio para cá? Como é que foi essa mudança geracional? Como é que você fala que seu pai foi um visionário, a gente vê isso, mas como é que foi essa mudança de geração? Como é que ele transferiu para vocês? Como é que ele foi aceitar? Por exemplo, vem da faculdade, vem com muita coisa na cabeça, muita vontade de fazer diferente. E como é que seu pai aceitou isso? Deixa eu só fazer
uma leitura que eu prometi que eu ia ficar atento ao Instagram hoje. O pessoal da Fazenda Coroas do Norte mandando aqui. Márcio Boazzi tem Coroados. Coroados do Norte, obrigado. José Flávio. Márcio Boazzi tem muito conhecimento da pecuária. Obrigado pela mensagem, viu? Hoje eu vou tentar ler todas aqui. Desculpa interromper o raciocínio. Ótimo. Então, meu pai, apesar de, né, 4º ano primário, né, mas as 4 operações de matemática na cabeça, assim, de forma brilhante, né? Minha mãe sempre aquela guerreira do lado, minha mãe é apoiadora, minha mãe é uma pessoa de muita, na época assim, sempre, né, a vida toda, de muita comunicação fácil com as pessoas e muito proativa, né? Meu pai convocava e ela estava sempre pronta, né? E às vezes até ela que sugeria as coisas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Foi muito fácil essa adaptação nossa, porque minha mãe queria mesmo que eu fizesse medicina, né? Quem é a mãe que não quer um filho médico, né? Mas eu dizia o seguinte. Fiz medicina veterinária. Não a que ela queria, né? Eu dizia pra ela, mãe. Você encontrou o meio termo. Eu poderia até fazer medicina, mas tem uma coisa que me incomoda. Se eu tiver de madrugada e me ligar que eu tenho que acudir. Eu tô numa festa, ou eu tô num evento, você tem que correr pro hospital. Não, essa vida eu não quero. Essa vida eu não quero. Fazer um parto, uma cesárea de vaca de madrugada. Ledo engano, né? Eu tive que fazer na veterinária. Achou que ia ser diferente, não. Numa proporção um pouco menor, mas já tive que deixar de participar de algumas coisas para atender uma vaquinha aí qualquer. Então, mas de qualquer forma, isso foi muito uma coisa muito tranquila, assim, muito automática na nossa família, sabe? Quando meu pai faleceu, essa história até eu sempre conto, assim, que ilustra bem. A advogada nossa que fez o inventário, ela depois comentou, falou, eu nunca imaginei que eu fizesse um inventário tão simples. Nós sentamos numa mesa, falamos, vai ser assim, 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 assim. Ela anotou no papel, é só isso, falei, assim, tudo resolvido. Certo. Tudo resolvido, né? Todos nós já tínhamos conversado, tinha tudo certo. Nunca houve uma mínima atrito, conflito, nada em relação a essa passagem dos bens, né? Não era tanta coisa, mas a gente sabe que por uma carroça velha aí tem irmãos que deixam de se conversar, que deixam de, né? Passam anos brigado. Por mesquinharia, a gente pode dizer assim. Então foi muito automático isso, porque meu pai antes, ele chegou, ele tinha comprado uma outra fazenda no Pantanal e acabou a gente ficando em condomínio com essa fazenda e a fazenda principal, que a gente chama assim, que é aqui em Rondonópolis, onde eu estou até hoje criando o meu Nelore, ele dividiu essa fazenda com uma folha de papel. Ele só, dessa cerca até nessa grota, descendo aqui nesse outro canto, nessa porteira, é uma fazenda. Subindo para cá, descendo na margem daquele corguinho, que tem outra fazenda. E nós somos 3 filhos, ele fez 3 fazendas. Ele só, aquele que ficar na margem do Rio Vermelho, a gente pegava um pouco do Rio Vermelho, vai ficar com um pouco mais de terra. Ele não fez a medição, ele não levou um topógrafo, né? Ele conhecia palma a palma. Falou, então, aquele que ficar aqui vai ficar com um pouco mais de terra, mas ele vai ficar com um pouco mais de mato em pé, que é a reserva, e vai ficar um pouco mais afastado da estrada. Então ele vai perder de um lado, ganhar do outro. Eu acho que há um equilíbrio nessa história. Os outros 2 vão ficar com praticamente a mesma quantidade de terra, diferença ali de 2, 3 hectares. Sensacional. E agora vocês são 3 e aqui são 3 fazendas. Quem vai ficar com qual é o problema de vocês? E nós fizemos um sorteio. Pegamos um copinho, jogamos 3 papelzinhos dentro, fazenda 1, fazenda 2, fazenda 3, cada um pegou o seu. Oba, tenho meu quinhãozinho aqui. E assim foi resolvido. Deixou a sorte, o destino, sei lá, escolher. Isso é legado. Isso é família, né? Depois que eu me formei, até que isso acontecesse, se passaram uns 10 anos da convivência. Eu com meu pai, ele foi ficando doente, foi se afastando um pouquinho da administração, nós fomos assumindo isso aí. Meu pai entregou o gado para nós totalmente, né? E ele cuidava um pouco mais da administração financeira e ele gostava muito da estrutura. Ele se preocupava com a cerca, se preocupava com a limpeza de um pasto, ali tem um cupim, ali tem uma erosão, ele sempre estava cuidando disso. E no curral, por exemplo, ele quase não ia, praticamente não ia. Nós resolvíamos tudo, os 3 filhos, assim, em comum acordo. Ali dava de vez em quando um tritozinho, vende essa vaca, compra aquela ali e tal, mas faz parte, né, de se administrar em conjunto. Então foi muito tranquilo, foi muito pacífico e eu quero fazer isso com meus filhos também. Eu quero que seja dessa mesma forma. Lá se vão quantos anos, Márcio?
Que meu pai faleceu em 2006, né? E 2002, 2003 foi quando ele já fez essa partilha do patrimônio aí. Hoje o processo de transição para muitos é um desafio, porque o patrono talvez demore, vá adiando para fazer essa passagem, os filhos se interessam por outras coisas, vão para outras áreas, e aí depois você tem um conflito geracional. E aí é o que você falou, às vezes o irmão com o irmão não se dá. Não é fácil, né? Pessoas difícil, têm personalidades, temperamentos, e a gente sabe que isso é complicado mesmo. Mas voltando a falar do meu pai, ele está sendo muito tema aqui hoje, né? Ele dizia uma coisa que para mim virou um lema. Ele disse o seguinte: para você deixar alguma coisa para o seu filho, deixa conhecimento, deixa no jeitão caipira ele dizia o seguinte: ensina seu filho a trabalhar e você não precisa deixar muita coisa para ele. Se você não ensinar ele a trabalhar, você pode deixar um monte de coisa, não vai resolver nada. Perfeito. Era isso que ele dizia. Como é que era o nome? Né? Ensinar a trabalhar é o nome do seu pai? Antônio, seu Antônio Boas. O seu Antônio Boas falou de uma outra forma justamente sobre legado. Porque aí você entende. Eu vi isso uma vez, você entendeu como é que era a diferença, e depois você vai ouvindo algumas histórias, e essa é uma delas, da diferença do que é legado. Legado não é o que você deixa para a pessoa. Legado não é a fazenda que ele deixou para você, o gado deixou para você, é o que ele deixa na pessoa. Boa. E ele deixou esses ensinamentos em vocês, nos filhos, e aí a gente vê você repetindo isso agora e querendo fazer com seus filhos. Esse é o legado do seu pai, esse ensinamento, esses valores que você tem, que seus irmãos têm, essa tranquilidade de fazer o negócio entre vocês, essa harmonia. Isso é o legado do seu Antônio. Parabéns, ó. Chega arrepio. Eu gosto de histórias assim de famílias que são um exemplo, e você acabou de dar um exemplo, você falou assim: meu pai está sendo muito tema aqui, mas esse é o legado, é uma pessoa que deixou muito em você. A gente vê isso, eu te conheço há algum tempo, e a gente conversa por outras questões da Criação, enfim, e a gente vê muito isso em você. Parabéns pro seu Antônio, onde tiver, ele deve estar muito orgulhoso de você por isso, e dos filhos. Parabéns. É uma missão nossa, né? Uma responsabilidade, honrar, porque meu pai não teve isso, né? Meu avô morreu muito cedo, né? Meu pai e os irmãos, eles meio que se viraram sozinhos, não houve tempo de o meu avô deixar um legado. Não, nada planejado. Naquela época não tinha muito tempo para você ficar pensando em Lemuriana, não tem que resolver, vamos embora, as coisas eram bem mais difíceis, isso aí. Deixa eu dar um bom dia pro João Boscoff, dando um bom dia pra gente. Bom dia, meu amigo, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Seu Nilton, tô por conta de ti. Mais 5 minutos aí. Então vamos mais 5 minutos aqui. Então, Márcio, você falou 35 anos de formado. Isso. Na medicina veterinária. Ao longo desses 35, mais pecuarista ou mais veterinário? Como é que é esse equilíbrio da coisa? É interessante essa sua pergunta, porque eu iniciei como veterinário, né? Tive uma loja comercial, trabalhei ali durante 1 ano e pouco nessa experiência de lojista mesmo? Lojista prateleira e vender e também dar assistência. Não gostei, não vi que não era a minha vocação. E que eu gostava mesmo de estar lá no quando campo. o cliente chegava e falava assim: eu preciso disso aqui, mas eu queria que você fosse na minha fazenda. Meu nome é pronto, né? Se vira aí pro balcão, falando, cuida do caixa aí que eu tô vazando, né? Era assim. Vamos te chamar. E aí daí pouco tempo depois apareceu uma oportunidade de eu vender e vendi a coisa loja. De ficar atrás do balcão não foi contigo, não? Não foi comigo, realmente, né? A pecuarista do Edmar Guedes, né? Quando era criança você frequentava. É isso aí. E aí a gente passou a trabalhar, né? Tem uma outra pessoa que entra na minha história aí, que é o meu sócio, que somos sócios há 36 anos. O Quirino, né? Abraço, querido. Nós entramos aqui em Rondonópolis em 1990, né? E eu tinha já esse planejamento muito claro na minha cabeça. Eu estava em Campo Grande, quando eu terminar a faculdade eu vou voltar, porque lá que está minha família, lá que está os nossos negócios, e eu teria que ter uma proposta muito irrecusável assim para não voltar para cá, para ficar mudar o curso mesmo. Para mudar.
né? E quando eu vim para cá, 6 meses aqui, procurando o que fazer, o seu Pedro Neves, né? Saudoso Pedro Neves, que tinha a Associação dos Produtores de Leite, me chamou para ficar com eles ali. Eu trabalhei ali uns 6 meses ali com o seu Pedro, dando assistência ao produtor de leite, mas sempre naquele contato. E a gente falando de tecnologia, o nosso contato era realmente por telefone e até carta a gente escrevia. Nós, amigos de faculdade. Escrevia carta, porque às vezes uma ligação telefônica para contar tudo que estava se passando, que a gente contava, fui na fazenda do fulano, fiz isso, fiz aquilo, arrumei uma namorada. Ligação era caro, e na ficha, a ficha acabava, você botava outra. Era até carta se escrevia os amigos na época, né? E o Quirino estava no Paraná, também iniciando a carreira lá, tentando, e aí eu, numa das nossas conversas, falei: você não quer vir para cá? Vamos tentar a vida nós dois aqui, né? E aí ele topou a parada. O Quirino chegou em Rondonópolis literalmente com a mala na mão mesmo. Ele veio com coragem as mesmo. Economias que ele conseguiu fazer naquele pouco tempo de trabalho, né? Quirino foi morar logo, no começo morou na casa dos meus pais. Arruma um quarto para ele aí, vamos, né? Minha mãe lavava a roupa dele, foi aquele apoio, mais um filho que foi acolhido, né? E logo depois ele, né? Opa, agora eu já consigo me manter, assim, né? E aí ele foi morar numa república com o Nicolau e o Arlindo Vilela, né? Outras 2 referências aqui de Rondonópolis, todo mundo conhece. E aí começou a nossa história, a gente trabalhando, assistência em fazenda, atolando o carro em areião e levando coice de vaca e trabalhando realmente na assistência veterinária no campo. Nunca mexemos com cachorro, com clínica, cortava um rabinho de cachorro aqui e ali, na época que tinha essa coisa de cortar o rabo do cachorro. Não era capa-gato. Para algum amigo que solicitava tal, e aí fomos trilhando esse caminho. E ao longo do tempo da nossa profissão, nós começamos a investir nisso. Vamos comprar uma vaquinha? Vamos comprar mais 5 vaquinhas que apareceu ali? Segura a história, nós vamos pro intervalo, que nós temos que agora respeitar o bloquinho, mas a gente volta com as histórias aqui do Márcio Boazzi, que tá legal. Você se lembra o que estava fazendo 20 anos atrás? Teve algo que você plantou e hoje colhe os frutos de tanto esforço e trabalho? Em 2003, nós plantamos as sementes da Fertimig Fertilizantes e depois de algumas colheitas boas, vendavais, dias chuvosos e ensolarados regados de muito trabalho e dedicação, crescemos fortes, sólidos, com uma adubação adequada e nutritiva para superar qualquer tempo ruim. Temos orgulho e gratidão de ter você como parceiro e de ajudar a promover a fertilização da produção de alimentos do mundo. Grupo Fertimig. Forte, como sua lavoura deve ser. A Nutripura está tornando a pecuária do futuro uma realidade no Brasil. Hoje, trabalhamos lado a lado com as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do país, provendo consultoria, produtos e serviços inovadores. A importância da Nutripura, que a gente vem acompanhando já ao longo dos anos, né, mais de 2 décadas de trabalho da Nutripura, nós observamos o cuidado que eles têm ao divulgar os seus trabalhos, os seus ensaios, os seus estudos, os seus produtos para os clientes, né, para os pecuaristas de todo o Brasil. E isso é muito importante quando você atesta, quando você aprova os trabalhos dentro de casa para você levar para os produtores. Guilherme Tonhar, diretor comercial na Estância Bahia Leilões, parceiro da Nutripura. Juntos, vamos mais longe. De volta com o nosso programa com Hora do Agro. Deixa eu falar rapidinho da Atos Sementes, líder em sementes de soja e milheto no Brasil, alta performance, inovação e qualidade no campo. Quer produzir mais? Conheça mais da Atos Sementes. Acesse aí no Instagram @AtosSementes com 2 T's, tá? Ou então você vai lá no site atosementes.com.br. Atos Sementes, muito além das sementes. Muito bem, vamos voltando com o nosso programa. Voltamos com a live. Estamos aqui ao vivo de novo. Deixa eu aproveitar para ler uma mensagem aqui do Leandro. Leandro falando do nosso convidado de hoje, do Márcio, dizendo o seguinte: desse aí eu sou fã incondicional, como pessoa e como profissional, um exemplo de humildade, caráter e profissionalismo. Um forte abraço, meu amigo Márcio Boazzi. Ô Márcio, antes da gente continuar essa história, a gente parou no ponto em que como lojista não funcionou, foi pra medicina. Diga, Léo. Esse aqui eu não posso deixar de WhatsApp? falar. Do NEM.
O Ney mandando um abraço aqui também. Aí a gente boa. A audiência vai longe aí, ó. O Ney tá tirando leite uma hora dessa. Se você estiver tirando leite, manda aí uma foto aqui. Se tiver com o radinho ligado aí no curral, por favor. Manda pra gente no WhatsApp aqui, né? A gente parou, né, nesse ponto da história, mas antes de você retomar, se me permita, essa mensagem aqui do Leandro me despertou um outro gancho, que é o seguinte: a maneira como a gente é visto pelas pessoas. Não que a gente se dedique a nossa vida a causar boas impressões, não é isso que eu estou dizendo. De uma forma genuína, de uma forma verdadeira. De você, algumas pessoas falaram quando você foi anunciado como o convidado do programa. Passa pelo que a gente estava falando de legado, né? De ser, de herança. Que imagem que a gente deixa, que imagem que a gente... Bacana isso, né? O carinho de muita gente, né? A gente ouve, né, a vida inteira que daqui não se leva nada, né? Caixão não tem gaveta, né? Exatamente. Mas é difícil na prática você viver isso, porque a gente precisa do bem material, a gente precisa a gente quer conforto, a gente quer, mas no fim a gente não vai levar isso mesmo, né? Mas o que fica é isso, né? O problema não é conquistar, é como se conquista, né? É como se as escolhas que a gente faz, né, pra chegar onde chegou, né? Léo, tá vendo mensagem aí, Léo? Mensagem da minha mãe, eu tenho que ler. Essa daqui não tem como não ler, não, tá? Não tem como não ler. Parabéns esse rapaz aí, que até agora eu acho que foi um dos poucos que falou da mãe e elogiou a mãe, que deu valor a ela. Desde o primeiro, parabeniza ele aí, tá? Sim. Minha mãe é muito conhecida, né? Dentro dos movimentos da Igreja Católica. Minha mãe é cursilista, minha mãe... talvez sua mãe tenha tido essa convivência com a minha mãe, né? Como é que é o nome da sua mãe? Dona Josefa, né? Dona Josefa. Até pra vereadora ela foi cotada uma vez. Foram lá em casa, a senhora é muito popular, aqui no meio aí, vamos... Não é isso mesmo. Dessa minha vibe. Há muitos anos atrás a cidade era menor, não é minha vibe, não. Minha mãe cantava, né? Ela tinha esse dom, né? Passou isso pro meu irmão mais velho, canta, o meu sobrinho canta, minha filha canta lindamente, né? Vou puxar a sardinha aqui pra minha filha. Eu não herdei esse dom, não. Quantos filhos, Márcio? Eu tenho 3 filhos. 3 filhos? E 3 netas já. Rapaz. A Isabela? A Isabela, a Letícia e o André. E as netinhas Conheci a Isabela trabalhou comigo, trabalhou no escritório. A Olívia, a Catarina e a Lorena, minhas 3 netas. Aí sim, um beijo pra todas. É rádio, vocês não estão vendo a cara dele pra falar das netas. Falou de mãe, falou de neta, o olhinho já tá... Olha que legal. Tem um cisco no olho aqui já. Márcio, nós paramos no ponto da história, tentou ser lojista, viu que a coisa de ficar atrás do balcão não era pra ti. Junta com os sócios, venho do Paraná. Isso. E aí começa a veterinária. Aí exatamente. Aí nós tivemos aí você começa a conciliar a vida de pecuarista com a de veterinário no campo. A gente foi fazendo essa migração de um prestador de serviço para um produtor rural. Aos poucos, né? Eu diria que hoje nós somos 80% produtor rural e 20 veterinário. Eu tava chegando num ponto que eu ia te perguntar, dá para conciliar, dá para equilibrar? Isso é difícil, né? Isso foi sendo construído ao longo do tempo, e Deus vai colocando as pessoas, as oportunidades na vida da gente, né? A gente tem que agradecer demais algumas clientes e amigos que surgiram ao longo desses anos, que estenderam a mão, que acreditaram na gente, nosso trabalho, né? É perigoso não citar alguns, né? Cometer injustiça, mas eu não tenho como não lembrar do meu padrinho Vilimar, né? Do Grupo Botuverá, todos eles, o Tiago tá à frente hoje. Então, pessoas, né, maravilhosas que eu fui na fazenda deles pela primeira vez em 91 e vou até hoje. Nunca mais deixei de atendê-los, né? O Cássio Reis, Fazenda São Jerônimo, o Grupo Beroaba, Dr. Paulo Vanpré e outras pessoas aí muito queridas. Hoje é o Júlio da Flamboyant, um amigo, uma pessoa que eu atendo. Márcio, você tem que ir lá, eu vou. Deixa o que eu estou fazendo, vou atender o Júlio pela pessoa, pelo carinho. O seu Júlio é um cara que toda vez que a gente senta para
pra conversar, fazer programa, entrevista, vale a pena. Vale a pena. Ó, aqueles que eu tô esquecendo se sintam valorizados da mesma forma. Chegando mensagem aqui, o Instagram e agora o WhatsApp aqui. Um abraço pro Márcio Boazzi. Vizinho bom, Santo Verde da Cantina do Gaúcho. Fomos vizinhos muito tempo no bairro Santa Cruz, uma grande pessoa. E o Ney mandando foto dele aqui. O Ney mandou mesmo. E do radinho. Rapaz, eu cresci ali no bairro Santa Cruz. Aqui, ó, cresci ali. Pra você ver, onde é a clínica Shaolin hoje, era o nosso campinho de futebol. A gente ali, molecada de 14, 15 anos, a gente jogava bola ali, né? Passavam uns vândalos, destruía nossas traves, a gente ia atrás, né? Por umas 2 ou 3 oportunidades roubamos caibro em construção, porque tinha uma construção, procurava um caibro, pegava emprestado, depois a gente avisava lá o mestre de obra, pegamos um caibro para jogar bola ali, né? E aí essas histórias são histórias, né, que não se apagam da memória da gente. E aí você foi para produção, para produtor. E como é que você começou na seleção do Nelore para mexer com touro? Exatamente. Aí entra realmente aquela coisa da paixão do menino, né? Para você ter uma ideia, em 1989, eu acho, na exposição de Campo Grande, eu estava lá estudando, deviam ter 700, 800 animais em argola, né? Que a gente fala, né? Aqueles pavilhão, gado lá. E cada animal tem a sua plaquinha. Proprietário, idade, peso, pedigree. Naquele ano, eu vi todas essas plaquinhas. Olhou um a um? Uma a uma dessas plaquinhas. Eu fui um dia de manhã, consegui ver um pavilhão, no outro dia eu voltei e vi o outro, e eu tinha esse propósito, eu vou ver tudo. E quando você gosta, é que nem quem gosta de avião, começa a falar de avião, né? Quem gosta de você pedalar. Gravar o nome, já sabe tudo das bicicletas. Quem que é a mãe, quem que é o pai, quem que não... Quando você gosta, eu memorizei isso tudo. Esquece né? do mundo, moço. Eu sei até hoje quem é os genearcas da raça, enfim, né? O nome das pessoas, conhecia tratador, conversava com um peão ali, como é que é esse animal, essa vaca. Então, eu gostava disso. Isso para mim me preenchia, né? Você vai falar isso para quem não é do ramo hoje, eu falei, isso é um tonto, né? Ficar perdendo tempo com isso. Mas então isso é uma coisa que eu quero fazer para minha vida. E quando surgiu a oportunidade de a gente comprar as primeiras vacas, nós compramos o seu João Borges. Então, João Borges ali na entrada para Vila Buena ali. Exatamente. Falecido João Borges, o Dick Borges também, que Deus o tenha. E a gente tinha um acerto para fazer de um serviço com ele, ele tinha umas vacas para vender, falou, seu João, vamos fazer em vaca? Vamos, por que não? E compramos as primeiras 7 vacas. Depois compramos as vacas da Mônica Marchetti, compramos do seu Florisval Fabes, que tinha comprado de outro criador, e fomos montando o nosso rebanho em terra de terceiros, né? Amigos e clientes. Não, pode pôr suas vacas aqui, vamos trocando por serviço, você vai me pagando um passo. E começamos a construir o nosso rebanho assim. Eu e o Quirino. Você e o Quirino. Isso, eu e o Quirino. Uma coisa fruto do nosso trabalho, nada de herança. Não recebi nem uma vaca PO. Meu pai me deu um pouco de gado comum, que foi a herança natural mesmo. Mas quando eu assumi a minha fazenda, eu tinha um gado que eu tinha construído com o Quirino fora dali. Você tinha seu rebanho já. Tinha meu rebanho. Era pequeno ainda, mas a gente já estava com as manguinhas de fora, já começando a vender no leilão, começando a fazer alguma coisa nessa área comercial. E aí eu falei, bom, agora que eu tenho a minha área, eu falei, Quirino, nós não precisamos mais que outros nos cedam espaço. Vamos levar para aquilo que é nosso, né? Quem que tinha essa visão mais mercadológica da coisa? Bom, de fazer negócio, às vezes a gente olha, o Quirino, ele é um administrador nato, meu sócio, ele tem um talento para isso, é o cara que planeja as coisas, é um cara que não deixa um compromisso passar da hora, ele é, né? Metódico. Exatamente, ele é muito competente nessa área. Eu sou aquele cara mais relações humanas assim, aquele que tudo quanto é reunião que me chama eu tô lá e tudo o pessoal me convida para ser membro de chapa daqui dali. Porque você tem que buscar um equilíbrio da paixão assim, do negócio com a paixão com o negócio, né? O business da coisa, que é negociar gado, que é bom no leilão, vale tanto, não vale tanto. Eu levo umas broncas da minha mulher, mas você vai participar disso, faz isso aí, né? Pelo amor de Deus, você não vai ficar em casa, né? Sossega. Tem que administrar isso aí também, que ela merece atenção e precisa, né? Sempre é prioridade. Então aí nós começamos, trouxemos o gado. Agora sim, aqui dá para investir, né? Precisamos adubar um pasto, precisamos fazer uma silagem, precisamos melhorar um custo, precisamos
E aí foi que a coisa tomou corpo e cresceu. Nós começamos a fazer um leilão, que essa aí é uma outra história, né? Mas para ser rapidinho, vamos contar dessa outra história. A Exposul, no ano de 2002, ela viveu ali um vácuozinho, algumas pessoas nas promoções dos leilões, né? Uhum. Alguns leilões tinham sido cancelados, outros não queriam fazer, outros... E numa das reuniões do sindicato foi convidada as empresas leiloeiras e o nosso amigo Álvaro Marques, né? Leiloeiro, doutor Álvaro, né? Hoje Álvaro. Militando aí no direito. Advogado. O Álvaro participou dessa reunião e disseram para ele, nós temos aqui 2 ou 3 dias vagos que não tem leilão na Exposul. Você pode nos ajudar? O Álvaro disse, não, eu deixa comigo, eu sei quem vai fazer um leilão nesse dia. E ele saiu dessa reunião e foi direto lá pro nosso escritório. Chegou lá, eu não estava o Quirino na hora, ele falou, Quirino, é o seguinte, estava na reunião do sindicato, tem um leilão aqui e eu quero que você faça. A gente tinha 5 ou 6 touros para vender num leilão que vende 60 touros. O Quirino falou, não, deixa comigo, vamos fazer. Passou uma meia hora, eu cheguei lá, o Quirino falou, Márcio, tem uma novidade, o que foi? O Álvaro teve aqui, assim, papapá, e eu topei. Eu falei, hã? Rapaz! Você tá maluco? Deixa comigo que nós vamos fazer. Não, o cavalo arriado, a gente tem que pisar no estribo dele. Eu falei, caramba. Mas o que você pensou? Ele começou, não, a gente chama fulano, a gente chama ciclano. Eu tô aqui com a cabeça a mil, formatando essa coisa. Eu falei, então vamos pegar junto. Vamos segurar na mão aqui e vamos fazer. E o nosso primeiro leilão foi assim, vendemos lá 50 touros, acho que nós vendemos 5 ou 6 mesmo. Tá chegando tá uma pergunta aqui do Guilherme Beolcha aqui, perguntando quanto tempo você levou de investidor no Nelore até poder viver deste negócio? Esse processo de ir comprando e ir montando até que você... Não, agora eu vou... O nosso primeiro bezerro nasceu há 30 anos atrás. 31 anos. Mas eu considero que aqueles primeiros 3 ou 4 anos, a rebanho era muito pequena, era mais um aprendizado. Então nós temos aí de uma criação mais profissional, mais num volume considerado, 26 anos. E desses 26 anos aí, os primeiros 10 anos foram realmente de investimento. Aí de uns 15, 16 anos para cá, esse retorno começou a nos proporcionar a condição de viver disso, com os altos e baixos, com as limitações, né? Tendo que às vezes, né? Graças a Deus tem o Sicredi aí para ajudar a gente, né? É um trabalho de muita paciência, porque não é nem tudo são flores, não. A gente ama, tem paixão, gosta, mas como tudo na vida, né? Exatamente. E aí ao longo desses anos esse leilão foi tomando forma, o leilão dá visibilidade pra gente, passou a ser conhecido como produtor de touro. Esse leilão na Exposul. É o leilão Raçador, que é o nome da nossa marca, né? E ao longo do tempo, nós fomos crescendo nossa participação dentro do leilão até chegar a 100% depois de né? Mas o Dr. José Lúcio Rezende, a Pauliceia, pelo Chico, seu Antônio, e tantos outros parceiros que tiveram conosco nesse leilão, como sócios, como convidados, né? Gente muito boa, Nelson Silveira Carvalho, lembra? Podia citar vários nomes aqui. Muito bom. Vamos fazer uma pausa, senhor Nilton? É isso? Bora lá. De volta com o nosso programa, de volta com o programa Hora do Agro. Deixa eu falar rapidinho da Mega Gráfica, executando o seu produto gráfico, o seu projeto com a mais alta qualidade em impressão. A sua empresa merece o melhor em qualidade, o melhor também em preço. Mega Gráfica de Rondonópolis, faça lá o seu orçamento pelo WhatsApp 669 9682 9434 669 9682 9434. Deixa eu aproveitar também para fazer dar um outro recado, que é o seguinte: lembrar vocês que estão com a gente aqui no rádio que nós estamos também no Instagram, tem gente que está nos acompanhando na rede social além do rádio, e lembrar vocês que nós também estamos na próxima quarta-feira às 19 horas lá no YouTube, tá, gente? O programa da semana passada já tá lá no YouTube, você entra, você assiste todos. E lembrando vocês, quem nos acompanha na live principalmente,
O YouTube é um outro ângulo, um outro programa quase, tá, gente? É a íntegra do nosso bate-papo aqui, mas são outras câmeras, é um produto para o YouTube. Nós estamos lá também. Então, se você quer ser parceiro do nosso programa, seja parceiro nosso no rádio ou no Instagram, entre em contato lá com a nossa embaixadora Edna Rondon no telefone 67 99871 2265. 67 99871 2265, tá? Ou então manda uma mensagenzinha, o famoso direct no Instagram lá, que o Silas Davis, o nosso menino de ouro, vai ver, vai responder e vai passar pra gente poder conversar um pouquinho com você, tá? Esse programa aqui, se não for audiência, se não for os parceiros, se não for essa comunidade que a gente tá criando, aí não faz sentido sair de casa. O bom é quando nós estamos todo mundo reunido. Diga, Léo. Estamos na reta final. Uma pergunta que eu queria fazer pro Márcio, não dá pra deixar de fora, porque um cara que investe em rebanho como o Márcio investe em Nelore, raçador, para melhorar a qualidade genética, e a gente tem conhecimento de alguns números da quantidade de touros que o pessoal consome no estado de Mato Grosso, quantidade de touro que tem nas vacadas, touro PO, e que é muito aquém do que poderia se dar nos rebanhos hoje, né? Melhorando. Mas fala pra gente assim, qual que é a diferença básica de você comprar um touro Nelore, um touro PO, igual você faz lá, o raçador, e você usar um touro, um boi de boiada, que você olha lá, o cara fala, não, esse boi é muito bom, muito bonito, tal, vou usar ele pra touro, porque isso aqui não perde pra touro nenhum, que é o cara que às vezes não quer investir, às vezes não pode, mas e às vezes não quer também, tem algum preconceito. Qual que é a diferença básica, Márcio? Quando a gente fala em raça, a gente tem que pensar na pureza, né? E nessa genealogia que o animal tem. Então, se eu tenho um touro, que a mãe dele pesou 19 arroba, que a avó pesou 19 arroba, que a bisavó pesou 19 arroba, eu tenho aí uma segurança que eu tenho muitos genes para isso, né? Nesse animal. Se eu tenho um boi de boiada aí, que me agrada visualmente, eu gostei, mas eu não tenho nenhuma história pregressa desse animal, a bisavó dele pode ter sido uma vaquinha de 10 arroba. Eu tiro no escuro, né? E ele traz essa genética, a genética não desapareceu. Então, quando esse bezerro nascer, fruto desse animal, você vai ter de tudo. Você vai ter de bezerro bom a calanguinho, como a gente diz aí, né? Então, essa consistência, né? E quando a gente trabalha com rebanho, no caso do gado PO, essa seleção que a gente faz, ela é avalizada por uma entidade como é a BCZ. Para quem faz outros tipos de programa de melhoramento, tem outras avaliações também. Ou seja, não sou eu que digo que a minha vaca é boa. Tem um terceiro que vem e fala, essa aqui não, você pode até gostar dela, mas ela tem esse defeito, você tem que eliminar. E a gente às vezes dói um pouquinho na carne, mas você tem que eliminar. E essa seleção, ela passa a ser muito mais robusta, muito mais confiável quando você tem isso, né? Então isso é uma história. Aí, indo para a prática, esse animal, a sua chance de errar é muito menor quando você usa um animal sem nenhuma história genética, assim, né? E os números estão aí para comprovar, né? Os números estão aí. E isso vai ser refletido cada vez mais no comércio do bezerro, né? O confinador, porque a gente tinha o terminador, a gente vai falar isso, o que se chamava invernista antigamente, hoje a gente chama de terminador porque a maioria já está terminando em alguns tipos de suplementação, aí, confinamento, enfim. Esse cara começa a ter esse número e essa avaliação. Fala, poxa vida, eu comprei um lote de bezerros do Leonardo e comprei um lote de bezerros do Robson. Os bezerros, paguei o mesmo preço, os bezerros aparentemente semelhantes, mas os bezerros do Leonardo me desempenharam muito melhor no meu confinamento. Ganharam mais peso, tiveram mais rendimento de carcaça, ficaram menos tempo no trato. Qual é a diferença entre eles? Aí ele vai investigar, fala, peraí, o Leonardo tem uma genética, o Leonardo usa touros, o Leonardo insemina, a vacada dele é boa, a vacada dele é boa, exatamente. Você consegue fazer essa árvore. Exatamente. Já o outro não, o outro ele ainda está carente desse investimento em genética, e o bezerro dele foi mal quando eu fiz essa comparação. Então, no ano que vem eu vou comprar do Leonardo, vou pagar até um pouco mais, porque eu sei que dá resultado. E o outro eu vou até evitar. Se estiver bem baratinho, de repente eu posso lá dar uma olhadinha, né? E aí dá para resumir assim essa história. Então você compra um touro
eu vou fazer essa pergunta, pode parecer discreto, mas o que eu vou pagar num touro PO hoje? Não tô, nem não tão o melhor, nem na média. O que eu vou pagar num touro PO hoje? Você vai pagar entre 50 e 60 arrobas de boi, né? Se você colocar aí umas 50 arrobas, que seria um preço mínimo aí a 300, arredondando as contas, 15 mil reais num touro PO. 15 mil reais num touro PO. Só isso. Você vai falar no só, porque você pensa bem. Você acabou de falar que a bezerrada do touro PO você vai ter uma bezerrada melhor, vai vender ela melhor, vai ter uma diferença de peso. Ela geralmente vai pesar mais na desmama do que a outra bezerrada do boi de boiada. Você vai conseguir vender melhor. Essa diferença, às vezes que você conseguiu vender melhor, você já pagou essa diferença, já pagou esse touro. Sem falar que as fêmeas, que se você não for vender as fêmeas, você está melhorando a sua vacada, a sua progênie vai melhorar a vacada. Então, no final das contas, o touro PO é bem mais barato que você cuidar um boi de boiada. Com certeza. Isso, e ainda a gente tem essa oportunidade de super aproveitar esse touro, né? Se fala muito em trabalhar um touro para 20 vacas, mas quando você tem um bom manejo, isso varia muito de fazenda para fazenda, mas você pode ir para 30, para 35, 40, até 50 vacas por touro, ele vai te deixar mais bezerros. E esse investimento vai ficar mais diluído. Ou seja, o resultado vem depois nessa comercialização e, como você acabou de citar, na agregação de valor genético nas gerações que vão se manter no seu gado. E essa quase ninguém faz a conta, né? A evolução é nítida, né? Quando nós começamos a trabalhar, Leonardo, eu posso citar uma referência que acho que é bem, bem legal, assim. A meta de um bom produtor, de um invernista na época, era ter um boi de 3 anos com 18 arrobas. Eu lembro dessa época. Você lembra disso, né? Quem tinha isso aí... Esse era um parâmetro. Quem tinha isso aí andava de D20 nova, né? Eu vou citar um aqui, o seu Célio Aguiar. Eu lembro que eu levava, trabalhando no escritório do meu pai, ele levava para mim toda vez que matava boi, ele levava as notas pra gente fazer os lançamentos e conferir se tinha chegado todas as notas para fazer o lançamento. E aí ele geralmente trazia o peso da boiada. Então é uma boiada gorda, que todo mundo tinha ele como referência, como invernista. Castrada, hoje não era boiada de 20 arroba. 20 arroba era muito peso. Ele estava bem acima da média, com certeza. Hoje não. Hoje nós estamos aí, para todo lado que a gente anda, vendo animais ser abatidos com 20 meses e com 21 a 22 arrobas, 23 arrobas. Eu tô aqui com o Romani de uma boiada de 0 dente, metade dela deu 0 dente, um pouquinho de 0 dente, 2 dentes. Para quem não conhece, isso é bezerrada nova. Ela tem na média 22 meses. Ela pesou 24 arrobas e meia. Olha aí, né? 24 arrobas e meia. Evoluiu muito a nutrição, o manejo, mas não tem comida que faça o milagre de um boi ruim ganhar esse peso. Não, né? Tem que ser bom. As coisas andaram juntos. Então o animal, temos números aí fantásticos de animal crioulo, né? Que você faz em casa e ele é muito superior ao que você vai comprar, porque às vezes no mercado você não consegue achar aquilo que você faz em casa, né? Márcio, nós estamos chegando aqui para os finalmente do nosso programa. Temos 2 minutinhos aqui para entregar. Ele falou que se for, não ia dar tempo mesmo. Antes da gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho da Criasul, fizesse essa menção também a Criasul, e já te convidando para vir contar mais história para nós aqui. Siga lá, Criasul MT. Siga aí, gente, Criasul MT aí no Instagram. O Instagram é novo, mas você falou que são 60 alguma coisa pecuaristas aqui associados. Isso. A Criasul é uma entidade que surgiu como uma alternativa para o Sindicato Rural há alguns anos atrás, na gestão do Paulo Bier. O Sindicato Rural teve um problema com o ECAD, né? Vocês sabem muito bem, naquela época o ECAD criou um problema judicial aí em cima do sindicato, e isso ia prejudicar a Exposul, né? Então a saída foi: vamos criar uma entidade de criadores, e essa entidade assume legalmente a Exposul. E essa entidade foi criada como Polo Sul. Ela funcionou ali uns 2 anos, depois regularizou as coisas, o sindicato voltou a atuar com o próprio nome, e o Polo Sul ficou meio sem dono, e na época um grupo falou: vamos criar fazer dessa associação uma associação que cuide da parte técnica, né? De a gente pensar em palestras, em provas, em leilões e tal, e deixa o sindicato fazer o cenário, a parte política, a festa, a Exposul, e assim surgiu a Criasul. O primeiro presidente foi o Marco Túlio, depois Guilherme Basalha, agora eu, e estou lá como presidente, e a Criasul fazendo um bom trabalho, com 60 e poucos associados,
com custo zero. Quem quiser se associar, só dá o nome, estou aqui, a gente faz o cadastrinho, está dentro. E fazendo um bom trabalho aí. Nós não vamos ter tempo de falar muito da Criação agora, infelizmente. Mas fazemos o leilão quad, fazemos a prova de desempenho dos bezerros e DC. E agora já com novidades aí. Tem uma palestra boa por Convidar o Márcio já para voltar, pra gente agendar um próximo programa, pra gente poder falar só da dar um programa só da Criação. Gente querida, obrigado pela audiência. Nós temos que entregar o programa. Léo, 1 minutinho que daqui acaba hoje, né? Gente, convite para vocês, hoje 17 horas o sorteio lá na Praça dos Carreiros, um carro, uma moto, 2 iPhones. Você tem até às 11 horas da manhã para depositar o seu cupom lá na urna, no Sicredi ou lá na CDL ou em outras lojas que tem a urna. E depois, às 18 horas, show com a galinha pintadinha. Vão levar os netos, os filhos, tá? Terminou o show da galinha pintadinha, Carol Moura e aí o pau pega, mais 2 menino. shows sertanejos. Aí o pau então vamos pra lá, liquida daqui 2025 com a CDL. Valeu, gente.